Esse filme é o Lobisomem da Lacração? Não, porque parece que esse filme foi escrito pelo Fiuk, né? Só faltou ele começar a chorar em algum momento por ter nascido homem. Mas fica comigo até o final do vídeo que ainda assim vai dar pra gente tirar algumas lições teológicas pra gente. Então salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta, é claro, é falarmos sobre teologia, mas analisando obras cinematográficas no geral. Então essa daqui vai ser uma análise com spoilers, não que eu acho que você deva se preocupar, porque na verdade, olha, eu já vou deixar minha nota aqui, esse filme ele é bem ruim, eu dou pra ele uma nota 4, porque o filme ele é bem ruinzinho, bem sofrido, e o que eu vou fazer aqui nesse vídeo então é analisar cena por cena e falar daquilo que eu acho que funciona, é claro, e aquilo que não funciona principalmente, e trazer algumas lições pra gente no final do vídeo, fechou? Então já pega aquela sua bala de prata e acerta ela no botão do like e chega comigo e bora falar então de Lobisomem. Cara, só um comentário, eu já não gostei muito do filme, agora tô com um ódio maior ainda porque eu gravei quase 40 minutos de conteúdo e quando eu vi o vídeo ficou totalmente mudo, então eu tô tendo que gravar de novo. E isso me deixou bem pistola, né? Então pensa se eu já não tô com mais ódio ainda por esse filme. Mas, cara, porque, já explicando aqui no começo, por que eu acho que esse filme é o Lobisomem da Lacração? A gente vai ter aqui, então, esse conceito de uma família invertida, né? Então, é o pai, que ele é o homem de casa, que cuida da filha e tudo mais, e até aí, tudo bem, né? O meu problema não é nem esse, na verdade, o anime Goku Shofudo trata sobre um homem de família que cuida da casa, eu acho que é um anime fantástico, sensacional, uma comédia muito boa, mas que o problema aqui nesse filme é que não basta, então, ele ter essa família meio invertida, mas as pessoas não podem ser humanos normais, né? Então você vai ter, assim, conversas, diálogos do cara falando assim: ai, me perdoe, esse aqui não sou eu de verdade, eu não sou assim. Ou então do cara falando com a filha dele, que acho que não tem nem uns 10 anos, ele falando assim: não, porque muitas vezes, na tentativa de não traumatizar os nossos filhos, a gente é justamente o motivo daquilo que os deixa traumatizado e blá 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 blá. E sabe, são conversas assim que, meu, não parece nenhum ser humano conversando normalmente, pelo amor de meus filhinhos, né? Mas vamos lá, a primeira cena do filme, a gente vai ter então um pai junto com o seu filho, e a gente vai ter esse lance de um pai ele ser meio rígido, ter uma criação até meio militar e tudo mais, embora a gente não saiba do porquê que ele é assim, mas aquele pai meio rígido, rigoroso com o filho e etc. E pra mim, eu já deixo claro aqui que pra mim essa é a melhor cena do filme, porque a gente já vai ter um ambiente assim meio selvagem, no meio da floresta, no meio de um monte de mato, isolados da sociedade e tudo mais, e a gente vai ter então o primeiro encontro com essa figura do lobisomem. E cara, pra mim aqui funciona demais, porque por mais que o negócio ainda se passa de dia, né, então um filme de terror que te deixa aflito ou com medo de dia, já é um filme que merece uns pontos com você. E ele se passa ali mais ou menos no final da tarde, e a gente vai ter esse primeiro vislumbre do lobisomem, então a gente vai ter assim aqueles sons, né, que a gente sabe que é um negócio meio que parece de um cachorro, de um lobo, só que ao mesmo tempo a gente sabe que aquilo com certeza não é humano, a gente ouve aquela respiração pesada e tudo mais, então é uma cena, é um momento que te deixa assim meio aflito, e cara, se o filme todo seguisse por essa linha, seria um filme fantástico, porque é um momento que funciona bem, é um momento de terror que funciona muito bem, mas infelizmente é só essa cena aqui que é bacaninha nesse sentido, mas que você vai ver que no decorrer do filme deixa tudo a desejar, né? E a gente vai ter mais alguns poucos diálogos ali do pai e etc. E enfim, já corta pro presente, onde aquele filhinho, então, ele cresce, vira um adulto e etc. Mas o grande ponto é que aqui, pra mim, o filme ele já começa pecando nesse sentido de que essa primeira cena, por mais que ela seja boa em criar tensão, em trazer essa atmosfera de um filme de terror de verdade, ainda assim, parece que ela não tem propósito nenhum pro filme de maneira geral, porque é claro, né, o filme ele vai tentar dar essa cutucada, né, na masculinidade, no que seria essa espécie de masculinidade tóxica, então o filme tenta apresentar esse pai rígido, cruel e etc, e como que isso influenciou a vida do protagonista quando ele vira um adulto, só que a gente vai perceber no decorrer do filme que na verdade essa ligação ela é bem fraca, ela é bem medíocre, bem sem vergonha, e
por outro lado também, poxa, o filme ele tenta atacar o pai, essa figura masculina, tenta atacar justamente essa ideia dessa masculinidade rígida e etc. Só que o grande ponto é, claro, não é querendo passar pano pra forma que o pai realmente era rígido e um pouco cruel com o filho, mas ao mesmo tempo a gente não sabe por que o pai é daquele jeito. E por mais que o filme ele tente trazer pra gente assim de, nossa, olha como que ele era uma pessoa horrível, ainda assim o que eu vejo nesse início de filme era um pai preocupado. É claro que nessa proteção ele vai tentar ali proteger o filho em excesso, de uma maneira até agressiva e tudo mais, então ele peca pelo excesso nesse sentido, mas ainda assim o que eu vejo nesse começo de filme, nesse início de filme, é um pai preocupado, é um pai que quer cuidar do seu filho, é um pai que se preocupa com seu filho, mas ele erra, é claro, na forma que ele faz isso, mas ainda assim não parece pra mim um monstro que o filme vai tentar trazer pra gente como se ele fosse realmente essa criatura malévola, né? Na verdade o filme ele tem vergonha de homem, ele quer atacar a masculinidade o tempo todo e pelo amor de meus filhinhos, né? Não é à toa que a gente vai ter essa família invertida em que o pai da família, e é claro, detalhe, né? Eu não sei o nome de ninguém, então eu vou falar aqui do pai, da mãe, da filha e o pai do pai, né? Mas o pai da família, então, ele é um bananão que não sabe fazer nada. A única cena ali que ele pega um martelo e não consegue nem usar, se machuca sozinho ali. Enquanto a mulher é o verdadeiro MacGyver, né? Ela que já tem características meio masculinizadas, assim. Ela sabe usar aqueles rádios antigos que precisa pegar sinal e tudo mais. Ela sabe consertar o carro, ela sabe fazer um monte de coisa, enquanto o marido é um bananão, né? Mas enfim, então a gente parte pro presente. Essa cena inicial, apesar de boa, tem pouca conexão. O filme tenta trazer a conexão, mas eu acho que ela é muito fraca. Mas o filme parte pro presente e a gente vai ter então essa interação até bonitinha, né, do pai com a sua filha. A filha, ela atua muito bem, ela realmente é muito fofa e tudo mais. Só que aqui a gente já vai ter um negócio meio cafona de que a filha, né, ela encosta assim na testa do pai e ela fala assim, não, eu vou ler sua mente agora. E nossa, você tá pensando nesse momento o quanto que você me ama, né? E apesar de ser um negócio meio fofinho assim e tudo mais, a gente assiste essa cena e a gente sabe, é claro, que isso vai ser usado lá no final do filme para tentar trazer uma carga emotiva e mexer com a gente e tudo mais. Porque não é segredo, né? Tanto a sinopse do filme como o trailer já mostra que o pai, ele vai se transformar, ele vai ser infectado e ele vai se transformar no lobisomem. Então é óbvio que o pai, quando ele estiver quase transformado, totalmente transformado, a filhinha vai colocar a mãe dele, a mão na testa dele e vai falar assim, ai pai, quanto eu te amo e blá 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 blá. Então, tipo, por mais que seja fofo, ainda assim, sendo mal trabalhado e sendo óbvio, pelo menos pra mim ficou muito óbvio, então perde muito do peso e da carga emocional que o filme tenta te passar. E aqui é claro também que a gente já vai ter aquela primeira cena toscona da filha fazendo uma coisa que o pai não gosta e o pai sendo meio agressivo com ela e de repente ele vira pra ela e fala, ai, me perdoe, eu não sou assim, minha filha, esse não sou eu de verdade. E, meu Deus, que negócio cafona, que negócio ridículo, o cara não é um ser humano normal falando, né? E aí depois a gente vai ser introduzido então a toda a família, né, aquele trio ali do pai, da mãe, da filha, e a gente vê que a interação deles não é tão legal assim, não é muito boa, né, eles ficam meio que se cutucando, brigando na frente da filha e tudo mais, então a gente vê já que não é esse negócio muito legal. E aí depois a gente parte pra outra cena e que o pai, ele vai tentar se reconciliar com a mãe, ter aquela conversa assim de não, vamos reconciliar e tudo mais, ao mesmo tempo que ele vai tentar convencer a mãe a voltar pra casa do pai lá no começo do filme, porque tem esse lance também do pai, ele fugir da casa do pai, não sabe se o pai tá vivo ou não tá, e aí de repente falam pra ele, ele recebe uma carta falando que o pai dele realmente faleceu e tudo mais, sendo que isso daqui pra mim ficou um pouco confuso, porque o pai, a gente vai descobrir, também pra mim isso daqui também tava óbvio, né? Mas a gente vai descobrir que o lobisomem do filme, então, é o pai dele que vira o lobisomem e etc. Então como que sabem que o pai dele tá morto, né? Ou será que eles deram o pai dele só como desaparecido, né? Eu não sei. O ponto é que ele recebeu ali a chave da casa, falaram pra ele que o pai dele não está mais entre nós e tudo mais. E aí, no dia seguinte, então, da briga e tudo mais, que a gente tem essa introdução da família, ele vai lá ver a esposa e tentar ter essa conversa de, olha, a gente precisa se reconciliar, a gente não tá muito bem, a gente não tá conectado, ao mesmo tempo que vai tentar convencê-la de ir no meio do mato pra eles terem um momento a sós em família ali, uma espécie de férias e etc. Só que aqui também, cara, pelo amor de meus filhinhos, a gente tem uma outra cena muito ruim, que a mulher, ela sai do trabalho dela, de repente ela olha e o marido tá sentado na calçada ali do trabalho, esperando ela pra ter essa conversa importante, né? E olha, pelo amor de Deus, eu sou solteiro, eu não tô casado, mas é óbvio, né, que se você vai tentar ali se reconciliar com o seu parceiro, com a sua esposa, você vai tentar ter um momento de uma conversa importante, você vai ali preparar talvez um jantar romântico, um negócio mais fofinho ali,
pra justamente já ter essa conexão. Só que não, o cara, ele fica sentado na calçada do trabalho dela. Ela tá saindo do trabalho com os colegas ali, de repente tá um cara ali parecendo um mendigo sentado na calçada ali, esperando ela pra ter uma conversa super importante, né? E o filme até tenta, assim, dar uma justificada. Ela fala pra ele assim, nossa, faz tempo que a gente não faz isso e etc. Só que ainda assim, meu, é bem zoado, é bem ruim. Então a gente vai ter essa conversa dos dois e essa justificativa, por mais que também meio porca, meio fraquinha, mas a gente vai ter essa justificativa então de eles irem para aquela casa isolada, para eles voltarem para aquela casa isolada, e ali é onde vai se desenrolar todos os eventos com o lobisomem e tudo mais, né? Porque na verdade esse é todo o lance do filme, é de que eles vão para uma casa isolada, tentando se proteger de um lobisomem, ao mesmo tempo que o marido é infectado e ele vai se transformar dentro da casa, então a família vai ter de lidar com o lobisomem do lado de fora e o marido que tá se transformando no lobisomem do lado de dentro. Então é aqui onde vai se desenrolar todos os eventos e tudo mais. Enfim, depois dessa cena, eles vão finalmente pra casa lá no meio do mato e eles encontram um cara meio caçador que por um acaso conhece o pai deles e etc. E ele também conheceu aquele rapaz na infância e tudo mais. Só que também é uma cena assim bem desperdiçada, porque a gente vai ter aquele cara assim até meio estereótipo, aquele cara meio caladão, aquele cara meio suspeito e tudo mais, meio sinistro e tudo. A gente pensa que ele vai ter alguma importância na história, então assim, a gente que tá assistindo, a gente pensa o quê? Ah, esse cara vai ser fundamental para ajudar eles na sobrevivência deles, né? Ao mesmo tempo que eles, os personagens, vão ter aquela desconfiança. Ah, qual que é desse cara, né? Ele entra no carro deles do nada, ele fala, não, vou levar vocês até a casa lá, só que é um completo estranho, todo esquisitão, calado e tudo. E no final das contas, é bem tosco também essa cena, porque ela não serve pra nada. O cara, ele é todo quieto, todo sinistro e tudo mais, e ele só serve pra soltar algumas frases de efeitos ali, nossa, você tem uma família boa, você é um homem de sorte, coisa do gênero, e acabou, né? Depois, daqui a pouco, o cara vai de F também, ele sofre um acidente de carro, o lobisomem aparece, o cara vai de F, e ele não presta pra nada, ele não serve nem pra acrescentar, pra aumentar, pra dar mais informações pra gente dessa mitologia do lobisomem, né? Na verdade, todo o lance do lobisomem aqui, a única explicação que a gente vai ter é de um letreiro que aparece no começo do filme falando que a lenda indígena local é de que existe um homem com cara de lobo, alguma coisa assim. É umas 3 linhas de texto assim que... essa é toda a mitologia que a gente vai ter do lobisomem. O cara, ele não fala nada. Esse lobisomem, ele é todo diferente também, porque não tem, assim, nenhuma explicação de se ele surge só na lua cheia ou não. Na verdade, não. Né? Na verdade, não é aquele lobisomem que fica transformando e se transformando. Parece que ele se transforma de uma vez só. A gente não sabe exatamente o que é forte contra ele ou não. O que dá pra finalizar aquele lobisomem ou não. Enfim, né? Essa cena aqui toda não presta pra nada. Eles sofrem um acidente e a gente tem, então, a infecção do pai. Que, cara, essa cena, ela também tá no trailer. Mas, meu, que cena anticlimática. Até fisicamente, assim, você olhando, é esquisito que o carro tá de ponta cabeça e o lobisomem enfia a mão pra cima. Isso é um negócio totalmente esquisito, anticlimático. Pô, se esse vai ser o tema central do filme, né? Deveria ser o ápice ali do filme, essa infecção do homem e tudo mais. Faz um negócio legal, visualmente falando, pelo menos. Faz uma cena tensa, né? Só que não, uma cena tão boba assim. É tão anticlimática essa cena, mas enfim. E aí eles vão e correm pra casa, onde eles vão ficar isolados e tudo mais. Só que aqui também a gente já vai ter uma outra decepção. Que, cara, que lobisomem nerfado. Eles correm pra casinha ali, fecham a porta e acabou. Um lobisomem totalmente nerfado, ele não consegue derrubar uma porcaria de uma porta de madeira. Pelo amor de Deus, não tem nenhumas grades, um negócio de ferro, nada. É uma porta normal da sua casa, assim, uma porta de madeira. E o lobisomem não consegue derrubar aquilo. E o pai da família depois, o máximo que ele vai fazer é pegar uma estante que ele consegue arrastar sozinho, né? Ou seja, uma estante extremamente leve, ele arrasta sozinho e coloca na frente da porta. Nossa, isso aqui é a nossa proteção contra o lobisomem. Pelo amor de meus filhinhos, que lobisomem fraco e sem vergonha, né? Enfim, então a gente vai ter todo o tema central do filme, que deveria ser o ápice do filme, que é essa família isolada, no meio do nada, no meio do mato, sem nenhum contato com o exterior, sem ter como pedir ajuda, ao mesmo tempo que o próprio pai tá infectado, né? Então tem de lidar com tudo isso, etc. Deveria ser o ápice do filme. A gente foi pro cinema assistir o filme justamente porque a gente sabia que seria essa trama mais intimista de uma família sozinha, isolada, tentando sobreviver e tudo mais. Só que, cara, é uma série de eventos ruins e fracos e tudo mais. E pelo amor de meus filhinhos, né? Se tem uma coisa positiva que a gente pode tirar aqui desse momento do filme, é que a gente vê a transformação do pai ali do ponto de vista dele, né? Então é bem legal a gente ver como que a audição dele vai ficando extremamente sensível e etc. A gente vê que ele não consegue mais entender o que a esposa e a filha deles falam e tudo. A visão dele
ele vai se distorcendo, vai ficando diferente. Então é legal a gente acompanhar essa transformação dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo, de novo, é bem ruim, é bem fraco. Aquele lobisomem não passa medo nenhum. Aliás, detalhe, a gente sabe também que se tem um lobisomem do lado de fora e o pai tá se transformando num lobisomem, então é óbvio que vai ter uma briga de lobisomem lá pro final do filme, né? Que ela não demora muito pra acontecer. Mas enfim. E aí a gente tem toda essa enrolação e a gente tem finalmente, né, a revelação do lobisomem. Porque esse é um ponto do filme. O filme ele demora bastante pra mostrar o lobisomem em si, né? Faz todo um drama e tudo mais. E assim, é engraçado porque comparando com o Nosferatu, que inclusive tiveram pessoas que falavam que preferiram esse lobisomem aqui do que o Nosferatu. E olha, pra mim, essas pessoas deveriam ser agredidas. Brincadeira, claro. Mas enfim, se falar que esse filme aqui é melhor que o Nosferatu, pelo amor de meus filhinhos, né? Não tem nem comparação. Mas fazendo essa comparação aqui, o Nosferatu, ele demora bastante pra mostrar a figura do Nosferatu, a figura do vampiro ali. Só que lá é muito melhor, é muito bem feito, a caracterização, o drama, enfim, lá é perfeito. Essa demora ali, você é recompensado quando você vê finalmente o Nosferatu, a figura do Nosferatu. E aqui não, o filme faz todo um drama. E quando a gente vê o lobisomem, cara, que lobisomem sem graça. A gente tem um lobisomem calvo, pelo amor de meus filhinhos. A única coisa que caracteriza esse lobisomem é que ele é calvo e ele tem os dentinhos assim afiados. Nossa, que lobisomem horrível. Acho que eu dou mais medo que esse lobisomem, né? E só uma curiosidade, um ponto engraçado, que eu lembrei sem querer, eu tinha esquecido dessa história, mas eu vi uma família entrando no começo da sessão, e era literalmente ali um pai, uma mãe e uma criança bem pequenininha, assim, aí me chamou a atenção, que eu falei, nossa, né? Uma criança tão pequena que eles levando pra assistir um filme de terror, né? Me chamou a atenção, e aí sem querer eu lembrei que quando eu era criança, eu tava no pré, a gente também fez uma peça de teatro, e eu era justamente o lobisomem, né? E eu acho que eu naquela peça de teatro botava mais medo que o lobisomem desse filme aqui. Que lobisomem sem graça. Se tem um ponto positivo aqui que eu posso trazer é talvez a transformação ali, os efeitos práticos, etc, né? Ele quebrando o maxilar, os pelos caindo, né? Tem algumas cenas assim bem intensas dele mordendo o próprio braço, ou então mais pra frente durante a perseguição final ali, que o lobisomem ele arranca a própria perna e ele segue e continua perseguindo a família em cima das pernas. Então essas coisas aqui são legais visualmente falando, mas é só isso também, porque não tem graça nenhuma. Mais uma vez, o filme não consegue te deixar tenso. Você não sente medo do lobisomem lá fora. Um lobisomem que não consegue derrubar uma porcaria de uma porta. Eu acho que eu sairia no soco com esse lobisomem facilmente, né? Aí a gente tem a briguinha dos dois lobisomens lá, que é bem boba. E aí ele descobre que o lobisomem era o pai dele. E aí fica um monte de dúvida também, né? Pera aí, mas se o lobisomem era o pai dele, o que aconteceu com o lobisomem que apareceu no começo do filme, né? Ele conseguiu finalizar aquele lobisomem e ele foi infectado no processo? Enfim, fica um monte de dúvidas aí, mas acabou também. Ele consegue finalizar o pai dele ali facilmente. E aí depois o pai, então, acontece outra coisa que seria óbvia, que é o próprio pai totalmente transformado, agora ele perseguindo a família. Só que, gente, pelo amor, é outra coisa assim que o filme, ele não passa medo, você não sente medo nessa cena. Você sabe, assistindo, que ele vai perseguir a família, ele vai perseguir, e aí quando chegar um momento derradeiro ali, que tá ele cara a cara com a família, ele não vai atacar, a gente sabe disso, que vai baixar a consciência nele ali, e ele vai ficar todo emotivo, todo emocionado, e não vai atacar a família. A gente sabe disso, então é uma perseguição assim que pode ter até alguns lances legais, como esse da perna e tudo mais, só que não passa medo, não passa atenção, não passa nada. É só um momento bobo ali da família correndo e o lobisomem atrás deles assim, mas putz, que negócio fraco, cara. E aí o filme ele até tenta passar uma mensagem e tudo mais, e pior que era isso que a gente esperava desse filme. Porque quando o que criou o hype nesse filme todo? É porque a gente viu que ele foi feito pelo diretor que fez o recente O Homem Invisível. E cara, eu não assisti O Homem Invisível original. O pessoal até fala que é um bom filme também. Mas esse remake que ele fez, que olha, eu vou confessar que eu não sou nem muito fã desse filme, mas é inegável que o que ele fez ali foi uma obra de arte. Ele trouxe uma reimaginação do original do Homem Invisível e ficou muito bom. E tem todo esse lance da mensagem de relacionamentos abusivos, da mulher ser tratada como louca e de o homem ser invisível, as pessoas não enxergarem ali que é o homem que é o grande vilão e tudo mais. Então tem todo esse lance e é bem feito, é bem realizado, é uma obra-prima, cara. Então quando a gente viu que esse mesmo cara faria aqui o lobisomem, criou um hype, é impossível não criar um hype. Você fala, não, esse cara vai fazer um filme de lobisomem que vai ser fora de série, vai ser um absurdo.
E, infelizmente, não é. Não sei se foi interferência do estúdio que atrapalhou ou alguma coisa do gênero, mas é inegável que o filme é ruim. Tenta passar uma mensagem de tipo, no sentido, ele foi criado por um pai agressivo, né? Então ele tem esse lado agressivo dentro dele que de vez em quando escapa, né? Então tem esse paralelo com o lobisomem, que é justamente essa fera também, que ele vai se transformando, essa fera interior ali e tudo mais. Tem esse lance também de quando ele tá se transformando, ele não consegue mais entender o que a esposa tá falando. Então a ideia que passa, que o filme quer passar, é de que, olha, você tá num casamento e às vezes vocês estão tão perdidos no processo ali que vocês não conseguem se comunicar mais, vocês não conseguem mais entender um ao outro. Então poderiam ser mensagens legais, bem trabalhadas, mas não são. Não foram, e o filme só é chato e fraco. A gente tem um drama bem fraquinho, a gente tem uma história fraca, é tudo bem mal feito, e esse filme, ele é bem ruim, eu acho que ele não vale o seu ingresso no cinema. Sem falar que o filme, ele é todo escuro, assim, tem um momento no filme que ele fica totalmente escuro, você não consegue enxergar nada, e aí do nada, assim, pelo menos na sala de cinema, a mulher ligava a lanterna, assim, enfiava na sua cara, assim, você ficava cego, assim, ficava cego de repente, mas, cara, mais uma vez, não é legal. Enfim, apesar do filme ser bem ruim, ir para nossa lista de filmes ruins, que a gente tem aqui uma playlist só de filmes ruins, mas vamos fazer então um pouco de teologia nesse filme. Quando a gente olha então para esse lance de um casal não conseguir conversar e tudo mais, é inegável que a gente vai lembrar rapidamente do episódio da Torre de Babel. Porque assim, o pecado em si, ele já trouxe uma ruptura no relacionamento do homem e da mulher. Quando a gente olha lá em Gênesis 3, a gente vê aquele casal que era uma só carne e que quando o pecado entra, então já fica um brigando com o outro, colocando a culpa no outro e tudo mais. Então o pecado em si, ele já traz essas rupturas nas relações humanas. Mas a Torre de Babel é um evento climático ali no Antigo Testamento, onde a gente vê uma espécie de um ápice dessa rebelião contra Deus, e que o castigo é justamente cada um falar uma língua diferente e ninguém mais se entender. Só que a beleza das escrituras, a beleza do evangelho, da palavra de Deus, é que quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vai ter o inverso disso lá em Atos 2, no evento do Pentecoste, que ao invés da gente ficar prestando atenção dom de língua, coisas do gênero, e tentar trazer isso para hoje ou não, a gente olhar que o que está sendo feito ali é de que a graça de Deus, o poder de Deus, está revertendo a maldição de Babel, está revertendo a maldição do pecado. É dentro da igreja, é na igreja, então que essa maldição, que uma das maldições do pecado, ela é revertida, em que pessoas totalmente diferentes, de povos diferentes, classes sociais diferentes, origens diferentes, famílias diferentes, em que essas pessoas elas se entendem, em que essas pessoas elas comungam juntos, em que essas pessoas elas fazem parte de um só povo, de uma nova família, da família de Deus. É na igreja, então, a igreja ela é essa obra de arte de Deus, em que Deus ele revela seu poder de maneira graciosa e maravilhosa, de pessoas totalmente diferentes, pecadores, mas que se comungam, que se unem por causa da graça, do poder e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jamie Dunlop, no seu livro A Igreja Cativante, ele fala ali em Efésios 2:3, como que Paulo ele lida com essa figura da igreja, e ele vai comentar então que a igreja ela tem duas dimensões, tanto na sua largura como na sua profundidade. De largura, ele vai falar justamente de como esses dois povos tão distintos, judeus e gentios, que tinham uma inimizade fortíssima entre eles, eram povos totalmente distintos, separados, que tinham uma inimizade muito grande, mas que na cruz de Cristo, no madeiro, eles foram então reconciliados. A morte de Cristo, ela derruba essa parede que dividia esses dois povos, e agora eles se unem, eles são um só povo, não há mais distinção entre judeu e gentio. Ao mesmo tempo, quando ele fala da profundidade, Paulo em Efésios, ele vai falar então dessa nova família, do surgimento dessa nova família. Então Paulo ele vai usar essa ilustração do relacionamento dentro da igreja, daquilo que é mais forte nos laços humanos, que embora nós não compartilhemos necessariamente do mesmo sangue, ainda assim nós somos uma nova família. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos e irmãs. Isso não é só boca para fora, não é só um termo, um clichê evangélico. Nós de fato nos tornamos uma nova família, não meramente por um gosto em comum, em particular, não meramente por algum objetivo de ajuda social, alguma coisa do gênero, mas com o objetivo de adorar o nosso Deus, com o objetivo de viver para a glória do nosso Deus. Então, se Deus, esse Deus maravilhoso, olha para nós pecadores e ele dá a sua vida
vida naquele madeiro por nós, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não dando nada em troca, mas ainda assim Deus nos ama e Ele se entrega por nós. Então eu posso olhar para o meu próximo e também amá-lo, e também dar a minha vida por esse próximo, ainda que muitas vezes ele não mereça, mas eu também não mereci o perdão que há em Cristo Jesus. Então eu posso perdoar o meu próximo, eu posso amar o meu próximo porque Deus me amou. Então, da mesma forma, o amor ele se torna esse sentimento mais simples e puro que possibilita essa comunicação. Então aquela cena justamente da filhinha colocando a mão na testa do pai, e por mais que os dois não se entendam, porque o pai já estava transformado em lobisomem, ainda assim a gente sabe, e ele sabe, quando ela coloca a mão na testa dele, o que está sendo comunicado ali é uma demonstração de amor puro. Então na igreja, nas nossas vidas, nas nossas relações, o amor ele é esse sentimento que é passado muitas vezes até mesmo sem palavras, e esse amor que é a essência do próprio Deus, deveria também ser a essência da igreja, deveria ser uma das marcas principais da igreja, em que nós nos comunicarmos em amor, o amor ser uma das marcas principais da igreja, se aquilo que possibilita a nossa comunicação, se aquilo que move o nosso agir, que move o nosso caminhar no dia a dia, o amor deveria ser a marca principal da igreja. A igreja deveria ser composta por pessoas não movidas por interesse, não por consumidores, mas a igreja ela deveria ser formada por pessoas que são movidos por amor, um amor altruísta, um amor que se entrega, um amor gracioso, um amor incondicional. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo a recomendação para o filme do Nosferatu, e eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu quero te ver por aqui logo. Tchau!